Opa, vamos lá. Boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam mais que bem-vindos a mais uma live, né? Do segundo mutirão seguro da ocupação cocriativa do experimento Ecovila Viva em Salvaterra, Juiz de Fora. Eu estou falando isso cada vez mais rápido, mas todo mundo já entende o que eu falo, não é isso? Então, tudo beleza. Então, assim, estamos aqui hoje para falar de uma temática muito, muito, muito interessante. Por que ela é interessante? Porque ela, ao mesmo tempo, fascinante, de muitas formas, em termos sofistas, filosóficos, em termos científicos, espirituais, bota a perspectiva que você quiser. E, ao mesmo tempo, ela é cabeluda, ela é espinhosa, né? Que chama-se liberdade. O que é liberdade? Eu fiz hoje uma chamadinha, que eu percebi que quase ninguém leu a chamadinha que eu fiz, que foi o seguinte: por que inventamos a palavra liberdade? Eu falei assim, ora, porque temos por hábito nos aprisionar constantemente. Ou seja, a gente está sempre se aprisionando, de uma forma ou de outra. Então, é meio que aquele movimento de desconstituir, né, essa característica da sociedade que somos, de exercermos, digamos assim, uma postura autoritária, né, autocrática no dia a dia, de controle e comando, de hierarquia, de status, de diferenciação, porque o ethos, né, da sociedade que somos, das sociedades, né, ele está muito ligado a isso, né, a sistematizações, a controle, a obediência, não é isso? A comando, a autoridade. Então, a democracia, no sentido mais puro, né, mais interativista da sua percepção, é o ato de desconstituir essa matriz autocrática, autoritária, com que nós somos, digamos, educados e formatados para viver em sociedade, não é isso? Então, assim, isso já é um parâmetro, para a gente pensar a liberdade, né? Isso é um parâmetro, estou dizendo que é o parâmetro, já é um parâmetro, né? O outro parâmetro, né, para a gente pensar em liberdade, que diz respeito à nossa mobilidade, à nossa movimentação, seja física, né, ou seja mental, né? Ou seja no sentido da gente poder estar em qualquer lugar desse planeta, aonde a gente quiser, a liberdade de poder estar em qualquer parte desse planeta, onde a gente quiser, não é isso? Seja a liberdade de você pensar aquilo que você deseja pensar, inclusive de você expressar esse pensamento, né? Então, tá aí mais uma forma de perceber a liberdade, né? Mais uma dimensão da liberdade, né? Uma outra dimensão de liberdade de respeito a perceber a liberdade, quer dizer, essa liberdade de ir e vir, né? De pensar do outro. Né? Então, assim, são várias as dimensões de liberdade. E hoje nós vamos conversar sobre isso. E vamos ter aí o co-host das meninas, das famosas meninas da ocupação cocriativa, lá do experimento Ecovila Viva, em Salvaterra, Juiz de Fora. Boa noite, meninas! Nossa, que legal essa tua introdução, gostei muito. Bem isso. Olá! Olá! Ei! Boa noite! Boa noite! Boa Estamos noite! Aqui na cozinha. Olha, vocês três juntinhas assim me lembraram uma medusa. São várias cabeças. Olha! Poderoso. Várias cabeças assim. Podia uma cabeça aparecer na frente e a outra sair. Então, meninas, hoje a temática aqui é liberdade e o outro. Eu acabei de fazer uma contextualização aqui, que a Maia adorou, que eu achei ótimo, porque eu adoro quando a Maia adora, né? Fica muito legal. E eu vou começar por vocês, assim, né? Vou provocar já para vocês. O que para vocês, cada uma de vocês, não precisa ser as três falando ao mesmo tempo, tá? Cada cabeça da medusa, né? O que para vocês é liberdade? Que pergunta. Eu tenho uma frase, eu vou pegá-la aqui, que eu gosto muito. Então, enquanto uma cabeça foi lá, a outra cabeça pode falar, fica à vontade. Deixa eu pensar. Uma pergunta muito profunda, né? Então,
Complexa essa Complexa. pergunta. Eu vou repetir para vocês uma coisinha que vocês perderam antes de vocês chegarem. Vocês estão ouvindo? Antes de vocês chegarem, o Vini ele colocou um ponto bastante interessante sobre o fato de, se nós precisamos pensar na liberdade, né, já é uma coisa assim que já provoca reflexão, né? Porque se as coisas fossem livres, a gente não precisaria estar... Seria mais natural, né? Quanto mais a gente está pensando, o quanto o ambiente nos aprisiona, para nós pensarmos em liberdade. É um ponto, né? Um ponto de reflexão para a gente pensar sobre isso. Sem contar a própria mentalidade da pessoa, né? A própria cultura, a mentalidade, o mindset, a forma dela pensar, que é o maior motivador, né, desse aprisionamento, no meu entendimento. Vamos lá. As medusas se retiraram do recinto, então quem quiser comentar, manda ver. Então, para mim, o lance da liberdade é bem aquilo que a gente estava falando no começo, né? Que se você... Já tá filmando. que você não tem todas as possibilidades, que você não tem acesso a todas as possibilidades de vida, de pensar, você não tem essa liberdade, né? Porque se é tirado, se você está limitado num espaço que deforma o seu campo social, igual você falou das hierarquias, né? Se a gente nasce em todos esses ambientes hierárquicos, você automaticamente é aprisionado, igual aquela imagem, né? Que você amarra o elefante no pescoço e numa árvore. E aí depois você tira ele da árvore e aí ele só tá com a corda no pescoço e ele não sabe que ele tá livre, mas a ideia que ele tem essa ideia que tá aprisionado, né? Para mim é bem isso, assim. Eu acredito ser bem isso que a Alika falou, porque assim, a gente não pode ser livre se a gente não conhece de fato o que nos aprisiona. E a gente sempre está preso pelas coisas, a gente nunca tem o nosso plano de vida, de ações assim, completamente nas nossas mãos. Porque a gente já vem de uma tradição, já vem de toda uma história que a gente tem determinados privilégios ou malefícios dessa história anterior. Então, sempre tem esse passado que a gente está, de alguma forma, repetindo, né? Aos poucos vai esperando uma coisa e outra, mas o plano geral, ele meio que foi determinado assim. Vamos lá, as meninas estão ainda aí, as nossas medusas, nossa medusa. Tem a Maia também. Então, a internet está meio fraca, né? A gente não conseguiu ouvir tudo o que vocês falaram direto, né? Não ouvimos nada. Tá bem fraco o sinal aqui. Tá conseguindo nos ouvir agora? Sim, agora, nesse momento, sim. Tá. Basicamente, a Lidiane, ela deu um exemplo daquela figura de imagem de um elefante aprisionado a uma árvore, né? Em dado momento, ele percebe que ele não consegue se movimentar porque ele está aprisionado a uma árvore. Se você tira, né, a corda da árvore, ele vai continuar parado, porque ele vai continuar acreditando que ele está aprisionado, né? E aí, em cima desse comentário dela, eu falei que a maior prisão que pode existir é a mental, né? É quando nós mesmos nos aprisionamos, né? Aprisionamos por tudo, não só por estarmos condicionados a pensar de uma determinada forma, nos ambientes da família, né? Nos ambientes da escola, do trabalho, nos ambientes de sociedade de uma forma geral, mas também porque pelos nossos medos, né? Os nossos medos geram muitos tipos de aprisionamentos, né? Então, assim, a gente está sempre em função de todo tipo de medo, né? Medo físico, medo psicológico, emocional,
enfim, todo tipo de medo, a gente está sempre gerando todo tipo de aprisionamento para o nosso andar, para o nosso agir, para o nosso falar, para o nosso se comportar, né? Tudo aquilo que faz a gente ser o que nós somos, né? É mais ou menos isso, meninas. Então, fique à vontade se vocês quiserem comentar em cima disso. Então, a gente estava falando aqui e quando a palavra liberdade me remete a viver a nossa essência, né? Tá vivendo de acordo com o nosso coração. E como tu falou, tem todas essas crenças, né? Eu acho que foi o Renato que estava falando antes de conhecer aquilo que nos aprisiona, né? Eu acho que ninguém está livre de todas essa história familiar, como vocês colocaram, social, cultural. Mas à medida que a gente vai iluminando essas crenças, né? Talvez a gente possa ir se conectando mais com essa nossa essência e então experimentar essa liberdade. E com isso vem muita responsabilidade também, né? Não é simplesmente fazer tudo que a gente quer no momento. E mais ou menos isso. É, porque tem também a liberdade do outro, né? Outro, justamente. Eu concordo com a Karen, né? Que é possível a gente conseguir se libertar um pouco desses condicionamentos, né? Mas também tem que ter em conta que tem o outro do lado, né? E até onde chega a sua liberdade? Eu acho que chega até onde começa a do outro, né? Por exemplo. E é uma dança, assim, né? Como é que eu vou explicar? Eu posso ir até ali, mas aí o outro coloca um limite, então a gente volta e tenta encontrar uma harmonia, né, dentro desse contexto. É interessante a gente pensar a sensação de liberdade. Primeiro, né, gente? Você sabe, nossa espécie inventou essa palavra, né? Aliás, como inventou a linguagem, não é isso? Então, nós inventamos esse conceito, essa palavra. Se você perguntar para uma formiga o que é liberdade, ela certamente não vai te responder nada, nem um elefante, nem uma girafa, nem ninguém. Enfim, nós inventamos. Esse é um conceito nosso, da nossa espécie. Vocês concordam comigo? Então assim, dentro dos sistemas sociais, né, dentro dos mundos sociais, né, desse grande simbionte social que nós somos, em função da gente não ter uma noção de nós mesmos, e muito menos uma noção do outro, a gente preferiu primeiro criar regras antes de exercer a liberdade. A gente preferiu. Por quê? Porque como a gente pouco se conhece, não sabe nem como é que a gente existe nesse planeta de uma forma geral, ainda estamos descobrindo isso, e pouco conhece o outro, a gente racionalmente, ao longo do tempo, imaginou que criando regras para a gente coexistir ou conviver, não é isso? A gente conseguiria transcrever tudo isso que a gente está falando aqui na prática do dia a dia nosso. Quer dizer, todo esse conceito, esse entendimento de liberdade para a prática do dia a dia nosso. Só que a coisa é mais complexa. Quer dizer, nós conseguimos tornar isso, tudo que eu estou falando, muito mais complexo do que parece, né? E no final das contas, a gente acaba se perdendo. A gente acaba se perdendo no meio disso. Lembrando que boa parte dessas regras nós inventamos em função dos nossos medos. Vocês concordam comigo? Nós somos extremamente frágeis e temos medo de tudo e de todos, né? Então, por desconhecermos nós e o outro, a gente inventa um monte de regra. Essas regras, muitas vezes, ainda mais numa estrutura, digamos, patriarcal, né, das civilizações que somos, hierárquica, elas são regras de restrição, regras de aprisionamento, né? Então, só para contradizer o que vocês falaram, eu não acho que para nós seja natural a liberdade. A liberdade, nesse sentido, é alguma coisa que a gente tenta socialmente, internamente e socialmente, viver. Agora, eu vou concordar com a Karen. Foi a Karen que falou há pouco? Eu vou concordar com ela, que é o seguinte, que é uma valsa, é uma dança. Então, a gente pegar esse entendimento de liberdade e aplicar ele nas sociedades que somos, ele começa nesse P2P, nessa dança, nessa valsa
entre eu e você, você e eu e o outro. É um constante pareamento, né? Para perceber a liberdade do outro e o outro perceber. Quer dizer, então, a gente não é que, tipo assim, não é aquele mito, né? Do eremita da montanha. Aí eu vou me isolar, porque nós somos seres gregários, sociais, eu vou me isolar numa montanha e vou exercer totalmente a minha liberdade. Que liberdade é essa, cara, pai? Né? Porque, assim, para nós nos sentirmos realmente os seres humanos, ou nos humanizar, né, como a espécie que nós somos, a última coisa que a gente quer fazer é se isolar um do outro. Né? A gente gosta desse convívio, a gente se alimenta dele, é uma forma de alimentação incrível para a gente. A gente precisa de uma forma não dependente, uma forma interdependente do outro, para a gente se espelhar, crescer e evoluir. Né? Estou botando, gente, mais tempero na panela, tá? Que a gente está cozendo, que a gente está começando a cozer. Uma provocação, Vinícius. Será que todo aprisionamento, todo medo é ruim? Que afinal, assim, se não existisse certas regras, né, certas contenções, eu acho que dificilmente a gente viveria em sociedade. Ou pelo menos essa ideia do ideal de liberdade como essência, ser humano, tal, ela já nasce um pouco dessa cabeça, assim, dessa opressão que a gente sente. Mas se tirar tudo isso, a gente não conhece outra realidade. Você compreende? É preciso um caminhar novo, não está nada pronto. Não tem nada pronto. Aí eu não vejo também essa liberdade como uma essência de nada. É um anseio. Bem colocado, é um anseio. Bem interessante demais, Renato, que você acabou de colocar. E aí, meninas, vamos lá, vamos comentar? Vamos chibatar aí? Bem interessante o que você falou, Vini. Por medo, a gente restringe várias coisas sem conhecer a gente mesmo e o outro, né? Porque para cada um vai ser diferente, né? Até estava vendo um cara muito engraçado na internet que fala sobre relações de marido e mulher, e ele dava um exemplo assim: uma menina nasceu numa casa toda arrumadinha, onde era tudo certinho, almofadinha no lugar, tirava o sapato, jogava a roupa no cesto, né? E aí ela casou com um cara que é totalmente bagunceiro, né? Quer dizer, vai ter conflitos, né? Agora, e se essa menina também cresceu num lugar onde tudo era bagunçado? Aí ele até faz um exemplo assim: o cara tira a cueca assim, joga para cima e ela dá a cabeçada, né? Aí ele fala assim: isso está errado? Não está errado. É a questão da linguagem daquelas duas pessoas. Elas não falam a mesma língua, né? Então elas se entendem. Então, para elas aquilo está certo. E a gente está acostumado a criar regras que sejam para todas as pessoas. Então, assim, todo mundo tem que ser arrumadinho, todo mundo tem que andar para o mesmo lado, todo mundo... Parece um pacote que não serve para todo mundo, né? Então, eu acho que é exatamente esse ponto que você pegou aí, conhecer a gente mesmo e o outro, e entender. Eu acho que um pouco da liberdade é você entender que para aquela pessoa aquilo é bom e para você não. Aí você está liberto daquela situação. Eu gosto assim, a pessoa gosta assada. Aceitar a diferença, que outras pessoas gostam de fazer de outras maneiras, né? Talvez. E eu queria falar só mais uma coisa assim, que é uma das coisas que eu vivi que foram mais insanas na minha vida. Eu mudei para um prédio com criança pequena. O prédio é uma coisa cheia de regras, né? Regras. Tudo é regra. Há horário disso, horário daquilo, não pode fazer barulho tal hora, não pode não sei o quê. Só que o prédio ele tinha problemas de infraestrutura, então as paredes eram finas
e o chão era fino, então a gente escutava barulho de todo mundo. Então as pessoas ficavam brigando o tempo todo, quase se matando por causa de regras. Coisas... Mas você tem um vizinho assim, cara, insuportável. Você não pode andar dentro de casa, é um negócio doido, cara. Ele interfona, sabe, pra síndica, pra reclamar. E eu tinha criança que assim, enquanto eu estava fazendo a janta, tipo 7, 8 horas da noite, eles ficavam na sala, pegavam as caixas de brinquedos, jogavam no chão. E o vizinho tocou um dia a campainha na minha casa, às 8 horas da noite, reclamando do barulho, só que de uma forma assim, pôs o dedo no meu nariz e falou assim, eu vou te matar, na frente dos meus filhos. O meu gato saía andando de casa, quando eu abria a porta, ele saía correndo, e eles brigavam comigo. Eu falava, gente, como que eu vou dizer a regra para o gato? Como que eu vou dizer a regra? Gato, olha, você não pode sair tal hora, você não pode ir para tal lugar. Como que eu vou fazer isso? Era uma coisa assim extremamente insana. Então, para mim, as pessoas chegam ao ponto de distorcer isso e entender que regra ela está acima de qualquer coisa. E isso causa uma inversão tão grande, assim, não sei se eu estou conseguindo explicar, mas elas são capazes de matar o outro por causa de regra. Quer dizer, para que serviu a regra? Para que serviu? Para regular o convívio? Às vezes é a regra pela regra, né? Não tem um sentido real, né? Isso, não tem sentido, não faz sentido. Para o gato não faz sentido. Eu tinha gato para as crianças. Às 8 horas da noite, como é que eu ia matar elas, amarrar elas na cadeira, amordaçar para elas não falarem? O que eu podia fazer? Talvez, Maia, talvez, Maia, a regra, ou a regra pela regra, ou qualquer tipo de regra, seja aquele não lugar que pode dar uma sensação de conforto. Porque no lugar de você com você, de você com o outro, como não tem diálogo, não tem interação, não tem acesso um ao outro, é um constante desconforto. Então, você sempre joga para o lugar da regra. Né? A regra te deixa confortável. É porque aqui no condomínio, entendeu? Papapá, pipipi, papapó. Entendeu agora? É isso, cacete. Quer dizer, aí simplesmente a pessoa não pensa sobre isso, né? Ela coloca nesse lugar de regra, de norma, né? Aí você que é o diferente de algum ponto, você é marginalizado dentro daquele sistema, né? Isso para tudo, né? De um condomínio, a sociedade como um todo, né? E um brigando com o outro o tempo todo, sem resolver o problema, né? E quando a menina tinha uma jovem, ela era jovem, morava sozinha no apartamento, e ela resolvia fazer festa. Quando ela fazia festa, eu sentia um alívio. Eu sentia um alívio, eu falava, gente, eu posso andar, ninguém vai reclamar, porque o barulho dela era maior que o meu, sabe? E eu falava assim, e aí todo mundo ia pegar no pé da menina, e eu falava assim, gente, mas que absurdo, né? Tipo, ela é jovem, então para cada caso é um caso. Ela não tinha como não fazer festa, ela era jovem. Por que as pessoas queriam que ela deixasse de ser jovem? Ela queria trazer os amigos, ela queria pôr o som alto de vez em quando. Tudo bem você negociar com ela, né? Vamos fazer isso de vez em quando, vamos ter uma, né? Mas eles não queriam que ela fizesse festa nunca, que ela não fizesse barulho nunca. É impossível. Da mesma forma que eu não podia fazer isso com as minhas crianças. Então, é uma coisa que leva, assim, falta de bom senso. Eu gostava da menina fazendo festa, eu tinha criança pequena, meus filhos dormiam tranquilos com a festa dela. Eu acho que às vezes as pessoas se perdem nessa coisa de regra, fica cômodo, né? Mas fica, ao mesmo tempo, um subterfúgio para a ignorância, para não pensar, né? Para se esconder atrás de alguma coisa segura, que parece que vai dar certo, né? E não é bem isso, né? Então, Lidiane tá doida para falar um negócio. Fala, Lidiane. A menina é foda.
Não, é que vocês falando de regra, isso para mim foi muito libertador, né? Quando eu conheci, eu fui conhecendo, né? Fui ligando uma coisa a outra até chegar aqui. Daí um dos primeiros foi o Oswaldo, né? E isso mudou toda a minha vida, assim, porque quando ele lançou, né? Quando eu fiquei sabendo, né? Do movimento dele, que era o iniciador, né? Você como iniciador, né? Como todo mundo era um iniciador, você fazia as regras iniciais. Claro, dentro da perspectiva de ser, de ter o livre acesso, né? De experimentações que ele já tinha lido, né? Que já tinha experimentado, que dava certo. Então, dentro daquelas regras, né? Que ele meio que passava para você, você tinha que iniciar alguma coisa. E eu achei, assim, extremamente libertador, porque a gente já tem ambientes que tem as regras, né? Só que quando você pode colocar as suas regras, você começa a mudar a perspectiva de que, poxa, eu posso ter as minhas regras e eu posso transitar em vários ambientes e aí eu posso escolher qual é a regra que eu quero para mim ou qual é a regra que eu não quero, né? E na Bahia foi muito interessante, né? Porque lá tinha várias ecovilas, né? E aí vários movimentos, né? E aí eu chegava assim, mas qual é a regra daí, né? Aí Perfeito. às vezes a regra era, não, porque a gente tem que acordar a tal hora da manhã, aí todo dia da semana tem que fazer uma reunião e você tem que falar. Aí eu falava assim, não, não quero viver isso não. Então isso me dava uma liberdade só de você saber que você pode, você colocar suas regras de como você quer viver. E daí você pode transitar no meio de todas as regras que as outras pessoas vão criar, né, automaticamente, porque você vai encontrar pessoas. É, Eu acho essa é importante. uma perspectiva interessante que você está trazendo, Lica. E assim, É, inclusive que assim a regra ela não necessariamente ela precisa ser uma coisa ruim. Se ela é uma coisa acordada assim entre as pessoas assim de fato e não é imposta e é uma coisa dinâmica, ela pode potencializar as ações das pessoas naquele ambiente, né? Que às vezes tem alguma limitação estrutural, né, de alguma coisa, aí em algum sentido assim pode fazer significado de você ter a regra, né? Mas, Renato, é Mas aí interessante fazer o crossover aqui entre o exemplo que a Maia deu e a perspectiva da Lidiane. A Maia, ela estava morando dentro de um prédio, um lugar que é territorializado, que é um prédio, dentro daquele ecossistema do prédio, e lá tinha as regras colocadas, regras, digamos, fixas, né? O que ela fez foi uma adaptação, quer dizer, ela não tinha como chegar, a não ser que fizesse uma convenção do condomínio e mudasse todas as regras, ou mudasse substancialmente as regras que, né, não permitia ela própria se locomover do apartamento, mas aí tinha uma falha estrutural, né, porque as paredes eram finas, o chão, enfim. Mas, enfim, ela, de forma inteligente, ela fez uma adaptação, que não necessariamente é uma acomodação, certo? Ela fez uma adaptação para ter um mínimo de paz de espírito dela com os filhos, ela com ela, ela com, enfim, com o companheiro, dentro do, digamos, da privacidade, né, da casa dela. Já a Lica, não. A Lica, ela não estava, nesse momento, fixa, né, territorialmente em lugar. Ela estava transitando por vários territórios. Ou seja, Lica, você estava glocal. E aí que é interessante a gente trabalhar essa perspectiva. O quanto a localidade, a não territorialidade, a localidade permite você desenvolver criticamente essa perspectiva que ela acabou naturalmente desenvolvendo. Olha que interessante. Né? E lembrando que a ocupação cocriativa, tá, meninas? Não sei se vocês estão ainda aí, ou seja, já foram jantar, tiraram, enfim, não sei. Estou só falando. É interessante dizer... É interessante dizer como na ocupação cocriativa da Ecovila Viva tem 3 dimensões: o local, o glocal, né, e o experiencial vivencial. Aí eu vou perguntar para vocês, assim, né, vou passar a bola para vocês, para um de vocês 3. Né? Isso que a Maia acabou de compartilhar, na diferença do que a Lica acabou de compartilhar, a diferença entre estar localizado, territorializado, para estar localizado, percorrendo múltiplos territórios, como é que vocês sentem isso no dia a dia aí da ocupação cocriativa da Ecovila Viva, do Experimento Ecovila Viva? Eu acho que elas não ouviram. Se alguém quiser responder. Viram? Conseguiram ouvir? Sim, conseguimos. Então, eu também... Só em conceitos, né?
algum comentário aqui, outro ali, mas a gente acho que não viveu, só não ser por essas reuniões. Né? É isso que eu também sinto isso, né? Que aqui a Kari está falando, né? Ó, tá onde, Kari? Que assim, a gente não sentiu muito o local, né? Mas pelas reuniões ou Mais do que alguns conceitos, comentários do pessoal por aqui, né? Vocês foram a Ibitipoca, né? De certa forma, vocês saíram desse território e foram para um outro território. Vocês sentiram uma diferença de como as coisas são feitas de Ibitipoca para aí? Já é uma referência. É boa pergunta. Eu estou curioso para saber de Ibitipoca, o que rolou também. Se vocês puderem falar um pouquinho. Porque quando eu estive aí, nas 3 semanas, eu não fui para Ibitipoca. Vânia, meu irmão, não estamos ouvindo você. Fala alguma coisa. Não estamos. Nós fomos na propriedade de um amigo né, o Gui, né? E, ele estava com o projeto de construir um banheiro para atender o público que visita diariamente assim, o local, né? Que não fica hospedado lá, que vai só para passeios. E então nós começamos a fazer o banheiro lá, mas na verdade, tinha outras pessoas que estavam mais engajadas, tinham mais habilidades que nós para experiência, né? Então, a gente deu um suporte, né? Mas no momento, na verdade, o que rolou ali foi que tinha muitas pessoas para pouco trampo, né? Então, aí muitas pessoas começaram a atrapalhar, né? O trampo das poucas que sabiam, né? Como que fazer o banheiro. Né? Então, aí, por exemplo, eu e a Kari fomos lá a dar a força com o almoço, né? E aí a Rebeca ficou, né? Apoiando, né? E escutando também a conversa de um menino lá que tinha muita informação, assim, ele mexia muito com hiperadobo, né? Bioconstrução no geral, era muito bom, assim, muito legal essa troca. Tem o meu amigo. Então é isso, assim, no local, não sei. O que achei... Eu queria perguntar para vocês, estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo. É porque tinham colocado em outra saída. Porque acho que uma ou duas delas são da Argentina. E como é que é essa adaptação, já que a gente está falando aqui de perspectivas, né, para poder navegar pela liberdade? Então, como é que assim, se as diferenças culturais entre a Argentina e o Brasil, ou a Argentina, ou a própria Covila, né, com as características dela, o quanto essas conexões e essa leitura de liberdade ela tá aí se configurando na cabeça de vocês? Então, no começo, quando eu já faz tempo que estou no Brasil, né? E faz tempo que eu viajo por outros países também da Latinoamérica. Uns 6 anos, mais ou menos. Aí, quando eu comecei a viajar, eu tinha na minha cabeça que liberdade era fazer o que eu queria, né? Tipo, sair, viajar, não precisar de dinheiro, né? Essas coisas, né? Agora mudou um pouco o meu conceito, né? Na verdade, está mudando o tempo todo. Mas agora a liberdade eu acho mais uma coisa interna, né? De desfazer um pouco esses condicionamentos com que eu fui criada, né? E com respeito na Covila, liberdade aqui na Covila, eu acho que segundo o meu conceito agora,
é massa, né? Porque além de fazer o que a gente tem vontade, o que está sentindo de fazer, né? E também quebrando certas coisas, né? Por exemplo, essa semana meximos na casa do Brás, né? E ali eu pregando, né? Fazendo A internet dela deu uma congelada, né? Sim, vamos esperar, porque está sendo muito interessante o que ela está compartilhando, ver se ela volta aí. E dá boa noite ao Rodrigo Oliveira. Deve ser o Rodrigo Oliveira, imagino eu. Né? Boa noite, Rodrigo. Vamos ver se a Cristina Boa noite, volta. Rodrigo. Mas enquanto ela volta, Vini, é um ponto que ela tocou. Entrou outro People Spring, ó. Enquanto a Cristina volta, se ela voltar, eu vou passar a palavra de novo para ela. Um ponto que ela falou e que, assim, eu discordo de você foi da liberdade. Você falou que a liberdade não é natural, ou alguma coisa assim. E, assim, para mim, a liberdade é natural. Só que os fatores culturais e da sociedade, elas chegam, né, dando aquelas voadoras, aquelas rasteiras para ficar, né, formatando. Tem a questão do coletivo, né, que se entende que precisam ter, assim, eu não sei até onde, aí seria um questionamento, né? Onde é que, como é que as pessoas respeitariam, assim, os direitos coletivos se as leis não existissem? Eu não sei se a gente teria, assim, algum exemplo, seria interessante se a gente conseguir pensar em algum exemplo de sociedade, não sei se base tribal, onde não exista, né, poder judiciário, não existam todas as instâncias do poder judiciário e ainda assim as pessoas respeitem isso. Eu não sei se a gente poderia... Existe, meu amor. Existem várias sociedades de cunho matriz, como você sabe, como bem colocou o Humberto Maturana e o Francisco Varela, né, nos anos 70 para 80, entre elas, por exemplo, os Piranhães, né, ali na região da Amazônica. São incríveis, são incríveis. Então é possível. Porque toda a nossa experiência de civilização, né, ela está muito... Piranhães. Piranhães? Piranhães. E tem os cadivéus também, que eles não têm uma estrutura patriarcal nem matriarcal, e vai da habilidade de cada um, por exemplo, para caçar, por exemplo, os cadivéus, tanto o homem quanto a mulher cozinham, caçam, né? Não existe liberdade de constituir várias famílias, você não precisa constituir um tipo de família só, todos se sentem pais das crianças na tribo, entendeu? Então as crianças são filhos de todos, né? Essencialmente. Eles não protegem, por exemplo, as crianças, e se uma criança morre, eles encaram isso com naturalidade, porque, de fato, enfim, morreu, porque subiu numa árvore. A gente até conversou sobre isso, lembra, Maia? Estou lembrando. Quando a gente falou de luto, a gente falou de luto há um tempo atrás, a gente fez uma exploração. Não sei se foi com o próprio Gili também, acho que foi no Gili. Eu acho que eu conversei isso com algum de vocês aqui em algum momento. Não sei se lá na Ecovila ou aqui numa live a gente chegou a conversar também sobre isso. É bem interessante essa cosmovisão deles, né? Exatamente. Então, assim, temos experiência, sim. Na nossa espécie tem experiência. Então é possível, né? É possível, sem sombra de A dúvida. Cristina, eu acho que voltou. Eu até teria umas coisas para falar também, mas se ela voltou e quiser voltar, né, para o ponto onde ela parou. Isso, Cristina, se estiver ouvindo, entra aí. É que a internet caiu de novo. Tá meio mal. Eu não sei até onde foi que vocês escutaram, né? Eu estava falando que nessa semana a gente começou a fazer as paredes da Casa de Brás, né?
E nesse momento eu sentia, né, que quebrava vários limites, né, na minha cabeça, né? Eu não acreditava, né, que eu conseguia fazer essas coisas, né? Então, aí, nossa, gente, a liberdade, eu acho que isso é liberdade, né? Quebrar com esses limites, né, que a gente tem, que carrega, né? Então, a felicidade que eu senti essa semana foi ótima, né, Brás? Então, nesse sentido, a Covila Viva tá me ajudando muito, né? O Brás está aí, perto de você? Estou ouvindo também a voz do Brás. Mandar um oi aqui pro E Brás. aí, boa noite, Tudo galera. certo, querida? Boa Tudo noite. certo. Tudo muito bem. Está sendo assim, uma experiência interessante ter essas moças aqui conosco, nos mostrando assim o quão é importante essa coisa da liberdade de viver, né? De conviver, de se relacionar, né? Isso é o que a gente tem experimentado aqui e no momento. Eu quero aproveitar assim essa oportunidade também para eleger, né, disponibilizar aí, eu não tenho exatamente o vocábulo, que é de passar os créditos das moças, né, e do Acauã também. A gente não apresentou. Ainda falta para aqui do grupo Ecovila Viva, né? Está aqui conosco. Acauã, quando você puder, você vem aqui. E assim, eu quero oferecer. Esse é Acauã, né? Oi, tudo bom? Boa noite. Acauã. Boa noite. Então, assim, quero oferecer o quê? 50 E2C para cada um dos presentes no mutirão. Então, você está querendo reconhecer e emitir 50 tokens E2Cs para cada um, beleza? Para cada um dos novatos que estão aqui. E quero novatos, eu acho. Olha o regimento, hein? Olha o sentido, novato. Sentido, novatos. Sentido. Olha o regimento aí. O negócio é esse. Já receberam 50 tokens E2C. Quero ver como é que vai liquidar essa jossa, hein? Quero ver, hein? Eu ainda não liquidei a minha... Estou apontando. E o Odara ainda está por aí? Está em Bitpoca. Está em Bitpoca. Ele e Nelson foram namorar em Bitpoca. Eles foram namorar. Tá. Eu vi foto dele em Bitpoca, eu tinha esquecido agora. Agora eu lembrei. Eles precisavam de um momentinho para eles, entendeu? Eu entendi isso. Sensacional. Eles vieram falar comigo com todo cuidado. Olha, Vinícius, eu e o Eduardo, a gente está precisando de um tempinho para nós, né? Bitpoca é um lugar que tem mais liberdade aqui na Ecovila. A gente não se sente livre na Ecovila, né? Para se agarrar, para se beijar, para ficar junto. Eles acharam que eles tinham que sair. Constrangido com as meninas, né? Ficaram constrangidos com as meninas aí. E eles tiveram que ir lá para Bitpoca. Foi a solução que eles encontraram. Eu entendi. Acho que vocês vão entender, né? Eu falei que eu não ia falar nada, mas acabei falando. Enfim. Já que eles não estão aqui, né? Logo nessa live gravada, né? Que vai correr o mundo. Pelas demais, né? Oi, Braz. O que você falou, querido? Pelas costas é mais fácil falar mal. Com certeza, absoluto. Não, é isso, então tá tranquilo, tem paz. Mas aí que tá, é um ponto interessante. Como eu tenho bastante proximidade... Gente, sensacional, cara, sensacional.
Como todos nós aqui temos bastante intimidade com o Nelson, né, a gente sente quase que, né, assim, dormindo e tomando banho com ele, dormindo e tomando banho com ele diariamente. Então, assim, a gente fica na liberdade de falar essas coisas. Não, ele Nelson, vai ver isso depois. Nelson, a gente fica nessa zoeira aí o dia todo, aí, se deixar. Ele vai ver isso depois, nem que seja para saber o que a gente fala dele, né? Babados fortíssimos, né? Fala que a gente não falou. Tá certo. Vou deixar aí com as meninas aí. Tá bom, boa noite. tchau, Braz. Valeu, Braz. Braz, querido, sempre bom ver você, querido. Abração aí, forte. Mas a Cristina, ela falou num ponto, quando ela caiu, não sei se ela caiu de novo, que falou sobre a liberdade ser interna, né? Então, para mim, meu espírito, ele tem essa, assim, uma coisa muito forte de liberdade, tem ascendência indígena, né? Tem muitos índios na família Posse de Belém. Então, assim, a liberdade é uma coisa muito, muito inerente assim, ao meu espírito. Claro que temos os condicionamentos culturais, que é onde para mim, os condicionamentos culturais são os que mais ameaçam a nossa liberdade, né? Então, tantos pontos estão vindo à minha cabeça quando a gente está conversando aqui, né? Um deles foi quando a Lidiane lembrou do Oswaldo, né? E eu lembro uma vez que ele veio aqui no Rio, ele e o Vini, eles foram fazer uma palestra ali, no SESC, né? Eu sempre confundo SESI, o Sistema S aqui do Rio. E, assim, a gente estava num bar, tinha várias pessoas, né, que tinham ido para esse evento. Eu tive que sair, me deslocar, me separar do grupo, porque eu fui me encontrar com meu filho e depois eu ia voltar. E aí eu tinha que combinar com o grupo como eu ia me encontrar com eles novamente. Aí ele virou para mim e me perguntou. Eu falei, como é que eu vou me encontrar de novo com vocês? Né? Eu perguntei para ele. Ele falou, o que você quer? Né? Então, assim, era mais fácil, teoricamente, já que eles estavam num grupo maior, ou perguntar entre si, né? Ou que horas, ou em que local, sei lá, inventar uma burocracia qualquer, né? Para eu chegar de novo até eles, mas ele inverteu isso. Aí, quando ele inverteu, eu fiquei assim, parece uma coisa simples, mas na verdade dá um nozinho na cabeça da gente. Porque não é o tempo todo que as pessoas nos perguntam o que a gente quer fazer. O que a gente vai fazer da nossa liberdade, né? E aí eu parei alguns minutos, falei, tá, eu me encontro com vocês aqui mesmo, daqui a pouco, não vou demorar muito não, daqui a pouco eu tô aqui de volta, né? Então, aquele simples fato, ele já deu, assim, um nozinho na minha cabeça. E, assim, foi me lembrando de outras experiências também nesse sentido. A própria Samara, né? A Samara, ela tem um projeto que é Joga Cria, né? Ela tem um projeto que é Joga Cria, e assim, nesse projeto, ela desenvolveu há um tempo atrás, né? É um projeto voltado para jogos, onde as crianças elas desenvolvem várias etapas, desde o roteiro até a parte tecnológica, mas na parte do roteiro, elas podiam criar qualquer história. Ela não chegava assim para eles e falava, você vai criar isso aqui. Não, você pode criar qualquer história. Que história você vai querer contar, né? E isso dava um bug na cabeça das crianças. Elas não sabiam, assim, não sabiam que queriam puxar dela esse início de história, né? Então, a questão da obediência que vem através dos condicionamentos culturais, desse elefante aí, né, que a Lica estava falando, é muito forte, né? Me lembrou também, Vini, da experiência de Milgram, né, em que um psicólogo judeu
ele falou sobre ele quis assim, ele desenvolveu um estudo, porque assim os nazistas, né, que isso aí já a gente já cansou, né, de ouvir falar sobre, eles eram muito cruéis, né, na relação que eles, não chama nem de relação, né, na forma como eles tratavam os judeus. Então, na experiência que ele fez, que envolveu um grupo que fazia as perguntas, um grupo que eram como se fossem professores, né, em que eles iam fazer as perguntas e tinha um outro grupo que respondiam as perguntas. Né? O Vini conhece a história, não sei se a Maia também, mas eu estou contando aqui que eu não sei se todos já ouviram falar, né? E tinha um grupo de pessoas que respondia. Se as pessoas acertavam, ok, né? Mas se não acertassem, elas levavam um choque, né? E aí, na verdade, eles foram fazendo as perguntas e, à medida que as respostas não eram as certas, né? As pessoas, a maioria das pessoas, elas não tiveram nenhum assim limite ou pudor de querer dar um choque nas outras, né? Então, assim, mesmo que isso seja uma ordem, né? Que o sistema diga para fazer uma determinada coisa, será que você faz, mesmo que aquilo não faça sentido, né? E aí a gente vê não só o síndico, como você vê o cara ou no banco, ou numa escola, ou sei lá, pior ainda, né? Na guerra, em várias instituições, ou várias empresas, ou várias áreas, né, da sociedade, em que as pessoas estão ali simplesmente para estarem reproduzindo o que o sistema disse para fazer, sem se questionarem se aquilo ali faz sentido ou não, e se aquelas regras que parecem que estavam ali o tempo todo, elas ainda continuam a fazer sentido, né? E aí a experiência de Milgram, ela traz isso. Na verdade, eles nem levavam choque, né, Vini? Essa experiência foi uma experiência controlada e essas pessoas nem levavam choque. Só que quem infligia, né, as pessoas que acabavam supostamente torturando as outras, elas não sabiam disso. Foram poucas as pessoas que se recusaram, um percentual muito pequeno, né? Então, esse condicionamento cultural, para mim, é o que mais poda a nossa liberdade. E essa liberdade interna, né, que eu procuro sempre cultivar, e que a Cristina, de alguma forma, falou sobre, eu acho que a gente tem que estar muito atento, né, a essa liberdade interna. E é isso. Eu vou deixar a Maia tá doida para falar. Eu só vou complementar o que você falou, meu amor, que foi o seguinte: na realidade, a experiência era a seguinte: as pessoas eram entrevistadas, né, com o pessoal vestido como se fosse médico, né, ou seja, num traje que passava autoridade, né, e dizia para essas pessoas assim: olha, vocês têm que preencher esse teste até o fim. E se vocês não preencherem até o fim, vocês não ganham o dinheiro de hoje aqui. E dizia que, na medida que, se eles não conseguissem responder todas as perguntas, uma outra pessoa, né, no outro lado, que eles não conheciam, sofreria penalidade por ela não ter conseguido responder as perguntas a contento, né? Sendo que as pessoas estão... o ambiente estava todo setado que eu digo, estava todo configurado, né, para a pessoa se sentir coagida a ter que terminar o teste, porque tinha lá um cara verificando, como se fosse um médico, dizendo para ele que fica tranquilo, porque nós estamos fazendo avaliações, né? Então, no final das contas, foram pouquíssimas as pessoas que não foram obedientes. Todas as pessoas foram até o final, porque elas queriam, não só se sentiam coagidas pela autoridade presente, né, com o jaleco branco, a ir até o final do teste, né, e independentemente dos gritos que a pessoa dava do outro lado, né, e quando aumentava a potência do choque, né, porque aumentava a potência do choque, a pessoa, mesmo sabendo que aquele choque, porque o pesquisador
e informava a pessoa que aquele choque podia ser letal para ela. Podia ser letal, mas existia uma possibilidade não, mas se ele terminasse, ele ganharia o dinheiro dele e ele estaria cumprindo o dever dele perante a sociedade, a instituição. Então, foram poucas as pessoas que se recusaram a ir até o final. A maioria foi até o final, ou seja, isso remete ao estudo da Hannah Arendt, né? Que fala da banalização da maldade em vista da obediência institucional, da obediência às instituições, da obediência cultural às instituições. Perfeito. Era isso aí. É justamente nesse trabalho da Hannah Arendt, foi bom você ter puxado isso, que coloca que a pessoa ela pode fazer atitudes cruéis, assim, não é porque ela é cruel, não é porque ela é mau caráter, mas simplesmente porque ela está se adequando à norma. Porque ela é obediente. Ela é obediente, ela é autocontrolada, é obediente. Então, assim, foi muito legal, Vinícius, ter trazido esse... Vinícius e Vânia, né? Claro. Vânia / Vinícius, né? A Vânia me deu choque, eu dei choque experimento, né? É bem isso mesmo. Assim, eu acho que enriquece assim nosso pensar, porque muitas vezes a gente é condicionado por essa norma, por essa regra. Só que quando eu falo que a liberdade ela não é um estado assim natural, eu tô levando um conceito de liberdade de que a gente já nasce já num campo que já é dado pra gente, sabe? A questão é mais o que a gente faz do que fizeram com a gente, né? Não sei se é do Foucault essa frase, ou do Sartre, enfim. Independe se é autor ou outro, enfim. A questão é o que a gente faz com o que fizeram de nós, né? O que a gente faz com esse que foi dado para nós. O que eu queria dizer antes que eu esqueça, gente, que está amarrado com tudo isso, é exatamente isso, né? Eu não concordo com essa história de você ter que criar as pessoas dentro de regras. Tipo assim, aqui as regras são assim, aqui as regras são assadas, aqui a regra é assim. Eu acho que é isso que dá essa formatada, esse medo, essa limitação. A pessoa fala, aí eu não conheço, como será aqui? Será que eu vou cometer algum erro? Né? Fica com... Então, assim, eu acho horrível. Quando alguém fala para mim de regras, eu já me tenho arrepio. Eu fui criada... Maia, você tem esse espírito de liberdade como eu, mas você tem isso, tem pessoas que não tiveram, né? Aí tem essa dificuldade, né? Aquela frase do Foucault, né? Você não me diga quem eu sou e também não fale que eu tenho que mudar, né? Que é sempre esse exercício da norma, deles quererem sempre empurrar aquilo, né? Querer te definir, te enquadrar, sabe? Numa identidade, num lugar X. É sempre esse esforço da sociedade para isso, né? Então, como se houvesse um padrão pré-estabelecido sempre, né? Exatamente. Imagine se não houvesse essa cobrança com esse padrão pré-estabelecido, ou seja, as regras são assim, porque eu acho que há muitos jogos assim, por exemplo, quando a pessoa não entende uma regra, vamos supor, ela está adentrando um espaço e ela não entende aquelas regras, aquela linguagem. Aí, ao invés das pessoas dizerem, gente, ó, simples assim, aqui não se joga casca aqui faz isso aqui, assim, assado, acabou. É isso, as claras, e fica dito e combinado, né, para as coisas andarem. Não, as pessoas ficam, tipo, falando, ai, fulano não está fazendo isso. Tem um peso moral, né, cara? Coloca uma carga moral. É tipo como você estivesse falando com um leproso, né? Se afasta de mim, sabe? É uma coisa assim horrorosa, né? Exatamente. Por isso que eu acho que essas regras pré-estabelecidas, assim, como se elas fossem necessárias de qualquer jeito para as pessoas conviverem, elas acabam piorando tudo, porque as crianças crescem cheias de medos, cheias de eu não sei como que é aqui, eu não sei como que é ali, entende? Elas vão sendo
minadas nessa segurança e nessa liberdade interior de poder ser elas mesmas, e aí aprendendo conforme vai chegando num lugar e falar assim, ó, cara, vamos combinar que aqui a gente tá acontecendo assim, não tá sendo legal, vamos fazer de outro jeito. Mas você né? entende? Tá, acho que tá um pouco... Hã? Não, é que ficou um pouquinho recortado, mas agora voltou ao normal, eu acho. Mas você entende que essa crítica que a gente faz a essa estrutura de regras, a gente ainda está fazendo em cima de uma sociedade de regras. A gente ainda é influenciado por essas coisas e às vezes de maneira muito sutil, sabe? Por exemplo, quando a gente às vezes exclui as pessoas que são diferentes de forma muito sutil, né? Às vezes dando mais voz para um discurso X do que para o Y, porque a gente criou todo um arcabouço de ideias sobre aquela pessoa ou aquele grupo social e a gente se prende numa bolha. E aí, quando a gente pensa liberdade, a gente tem que pensar também que a gente está inserido e essas regras, elas mais ou menos, elas podem ficar inconscientemente na gente e a gente não está percebendo. Então, é um exercício meio da gente estar sempre refletindo sobre o que a gente está pensando, do que nós estamos agindo, de como nós estamos nos colocando na vida, né, e o que a gente está fazendo do que fizeram com a gente, no sentido, né, de que a gente recebe essa tradição, né, esse peso da moral, esse peso, né, a gente tem que dar, entendeu, uma forma de desconstruir essas coisas, né, Então, dar uma vazão de outro jeito. Imagina que, assim, não é para todo mundo que é assim, né? Tem casas que não existem regras. Eu cresci numa casa onde eu não consigo falar a palavra regra. Eu conheço várias pessoas que crescem, assim, ecovilas e outros tipos de famílias, e não existe essa maneira de pensar, né? Então, ou seja, a gente pode, num clique, perceber que, assim, a gente pode mudar a realidade, simplesmente entender que ela é desnecessária. São níveis diferentes aí de percepção, sabe? Só que a maioria das pessoas não sequer nem consegue cogitar esse outro lugar que você está falando. Aí, assim, o aprisionamento é ainda maior. O trabalho para essa pessoa estar desconstruindo, primeiro que para a pessoa mesmo, para essa pessoa não vai ser nenhum problema, não vai ser uma questão. Entende? Que ela vai estar condicionada e ela vai estar confortável, né, com toda aquela formalidade. Não é o nosso caso, que nós já estamos, né, tentando outras formas, estamos, né, exercitando aí o nosso ser aí em outros sentidos, em outras direções, mas que não é a realidade ainda, né, da maioria, né? Mas vamos lá, desculpa, fala, Lica, manda. Não, eu ia falar assim que o interessante que eu percebi assim nesse lance de regras, né? Eu fui parar num lugar, né, chama Aldeia Rô, né? Uma mulher fez uma casa, né? E aí tava muita gente convivendo de muitas pessoas diferentes, né? E aí tinha uma regra lá que não podia bebida alcoólica, né? Aí, beleza. Só que é muito interessante como a gente lidar com a regra, né? Porque aí no final ela tinha uma fogueira, né? Em tal dia. E aí a gente estava com vontade de beber e simplesmente a gente falava, então nesse dia da regra a gente vai fazer outra coisa. E aí ela queria que a gente tasse, né? Então ela começou a repensar a regra que ela criou, porque ninguém estava querendo aquela regra, né? Então, depois, no final, você essa dança, né, que o Vini falou no começo, né, que a liberdade é uma dança. Foram as meninas falaram. Você quer interagir com o outro, e aí você vê que o outro não quer aceitar aquela regra que para você é importante, aí você começa a repensar nas suas regras, né? Porque eu não vejo regra como uma coisa ruim, assim, porque para mim foi parte de uma... Quando você tem a liberdade, né, de se conhecer, saber o que realmente você quer viver, você pode colocar limites, né, contornos, de falar assim, eu quero viver isso aqui, então eu vou ter que ter uma certa regra, né, vamos supor, eu tenho que ter uma certa base para essa coisa, eu não quero viver, vamos supor, eu não quero estar num lugar limitado por tal coisa, então você coloca uma regra, né, então nesse ambiente eu não... nesse momento eu não quero transacionar, né, e daí você consegue, no final, se tem uma liberdade... Você consegue fazer a dança, porque o outro também, ele quer interagir, né? Então,
quando ele vê como rica, então ele acaba repensando as regras que é imposto. E outra coisa que eu quero dizer também é que é engraçado, assim, eu passei por uma estrutura hierárquica bem forte, assim, que é a igreja, né? E eu me perceber que eu não era uma pessoa boa por conta de tudo que era falado na igreja, né? De falar assim, o pecador vai para o inferno, o gay vai para o inferno. E aí eu me percebi mal também, nessa mesma... Já tô lá no inferno já. Várias vezes, por N razões, eu já perdi a conta, eu já tive até uma conversa muito engraçada com o Nelson em relação a essa questão do inferno, né? E eu e o Nelson, assim, a gente está no inferno, entendeu? Vai direto, assim. Mas é interessante você se perceber mal, sabe? Eu me percebi ruim. Tipo, quando você olha para sua essência, assim, que você olha no fundo, você vê que você está seguindo uma regra, mas você está sendo uma pessoa perversa, né? Por seguir uma regra. Para mim foi a grande mudança, assim. Eu falei assim, caramba, cara, como é que eu sou capaz de odiar uma pessoa, sendo que você começa a entrar em choque com essa hipocrisia, né, que tem, né? Que eles falam que base do amor e tudo mais, mas no final, se você consegue meio que limpar e ter uma visão clara, você consegue perceber as armadilhas, né? Onde você está sendo hipócrita, né? Você tem que ter um pouco de lucidez para ver. Mas uma pergunta, Lidiane, uma pergunta. Por que, por exemplo, tem que, na hora que a pessoa quer se relacionar com a história da bebida, eu não sei se eu entendi bem, por que tem que ser criado uma regra? Ou não é possível viver combinações momentâneas para aquele momento? Entendeu? Assim, eu tô afim que seja assim, o que você acha? Sim. Por que tem que ser estabelecida uma regra para viver aqui? Precisa ser pode ser dinâmico, né, que você está falando, né, Mar? Eu ia falar sobre isso também, que, assim, o quanto as regras deveriam ser acordos vivos na relação, né? Porque a Cristina mesmo estava falando há pouco, o quanto a liberdade ao longo da vida foi mudando para ela. Se para a gente mesmo o conceito de liberdade vai mudando, imagina numa relação, né? Quantas mudanças que tem, né? Mas como a liberdade é uma coisa existencial e profunda, sabe, meu amor? E uma coisa que a gente vai descobrindo, porque, mais uma vez, né, é um conceito e uma palavra que nossa espécie criou, certo? Nós criamos essa palavra, esse conceito chamado liberdade. Nenhuma outra espécie criou nada parecido com isso. Nós é que criamos, né? Então, trata-se de uma dinâmica para a vida toda. Ainda mais dentro do ambiente, dessa sociedade, desses mundos sociais, que nós nascemos, né, já cheio de regras. Regra para tudo, não é isso? Regra para tudo. E o que eu queria comentar, nesse sentido, não queria te interromper, mas o que eu queria comentar, só para te dar chão para você poder fazer o comentário, é o seguinte: uma das coisas que eu fui descobrindo ao longo da minha vida, que me permitiu fazer essa navegação que a Lidiane fez, quando ela saiu do Sul e foi para a Bahia, né, e passou por diversos territórios, percebeu diversas regras. Lidiane, eu fiz isso durante 10 anos da minha vida, na primeira década desse século. Passando por Nossa, Bahia, cara, Bahia é tudo de bom. Centenas de cidades. Então é o seguinte, uma das coisas que eu desenvolvi é a autodisciplina. E autodisciplina com constante permeabilização, né? Isso que a Maia falou, ou seja, e a Vânia, né? Uma permeabilização que me permitia configurar momento a momento as situações, não para negociar, para sentir a percepção se havia espaço, fissura suficiente no outro. O outro tinha permeabilização suficiente para a gente poder encontrar um meio de campo ali, para poder navegar juntos, entendeu? Então, é o que eu senti ao longo. Ninguém falou para mim, né? E, por fim, o que eu queria dizer é que, como nós estamos extremamente territorializados e normalizados... Normatizados, exatamente. Territorializados e normatizados, a única plataforma que a gente usa de navegação são as regras. Né? E as regras todas se baseiam em negociações institucionais, negociação da negociação da negociação. E aí, cara, isso não é conflito, isso é Guerra Fria ou Guerra Quente.
entendeu? Ou seja, deixa de ser conflito, porque o conflito nos humaniza, né, mutuamente. Né? Falando aí da Bahia, teve uma experiência muito interessante em Trancoso, no sul da Bahia, não sei se a Lica conhece, que foi assim muito bom. Eu quase não voltei, né? Foi maravilhoso. E eu percebia lá um outro rio. Eu fiquei quase um mês assim. Ia ficar uma semana só, mas é uma longa história. Não vou contar tudo aqui porque não dá. Mas assim, a experiência que eu tive lá, que eu fiquei assim espantado, foi com o ritmo das pessoas e certos acordos sociais que aconteciam normal, sabe, de forma orgânica. Por exemplo, você tinha a lojinha, o supermercado, o armazém, a padaria, que funcionava de um horário, sei lá, de 9 a meio-dia, depois abria de tarde, de um horário de 2 às 6, estou chutando aqui um horário. E aí eu aqui acostumado com o Rio, né, esperando que as coisas realmente abrissem naquele horário. Mas aí, por exemplo, se existe alguma festa, acontece alguma festa, eu participei de 2 festejos lá que aconteceram, e aí, assim, no outro dia, você não consegue aquilo no mesmo horário, sabe? E tá tudo bem, não fica naquela loucura de você ter que trabalhar, produzir, você cumprir um horário X, sabe? Existe um acordo social das pessoas ali, de que aconteceu o evento tal, e só que isso não precisa ser avisado, não é avisado, tá o horário ali, mas assim, as pessoas meio que entendem que não vão abrir aquele horário, sabe? Aí eu espero uma coisa, um determinado horário, aí vai não sei quantas horas depois, 2 horas depois, por causa de uma coisa que aconteceu no dia anterior. E aí, assim, aqui para o Rio seria um absurdo, né? Nossa, que absurdo. Para São Paulo, então, né, seria uma coisa absurda você tá parando aí a tua produção há algum tempo para estar meio que descansando ou, sabe, ou vivendo. Não sei se até hoje é regra, mas a maioria das cidades portuguesas de pequeno e médio porte, e aqui mesmo no Brasil, no interior, de Minas, Espírito Santo, etc. Tal, ainda tem pequeníssimas cidades, quase vilarejos, que isso que você acabou de fazer, como você acabou de retratar, existe, né? Essa coisa do cara tirar a pestana, vai dormir de tarde, ó. Inclusive tem avisozinho na loja, né? Fomos dormir, fomos tirar uma pestana e voltamos. Mas isso em Trancoso não era sempre, não. Era tipo, aconteceu alguma coisa, tipo uma festa grande, alguma coisa. E aí as coisas abriam em horários assim completamente loucos, diferentes, sabe? No outro dia. E não tinha aviso sobre isso. Né? Mas assim, quem estava na cidade, os moradores, todo mundo sabia disso. Menos quem está de fora. Aí quem está de fora, aí eu fui vendo, né? O que está acontecendo? Sei que, tá, beleza. Mas como eu estava meio que na farra lá, no momento lá, acabou que isso foi organicamente, né? Eu fui pegando por osmose, né? Eu participei lá do festejo todo, né? Aí no outro dia eu estava no mesmo ritmo da cidade, né? Foi o de São Sebastião lá, que é uma festa muito forte lá, né? Interessante. Renato, aproveitando aqui que a gente viu que o Rodrigo não é o Rodrigo Oliveira, é um outro Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem, querido? Eu observei isso também. Eu ia falar isso agora. Boa noite. Fala um pouquinho aí de você, Rodrigo. Fala, Rodrigo, tá escutando a gente? Teu áudio tá fechado, Rodrigo. O microfone. Seu microfone tá fechado. Não sei. Abriu. Abriu, mas deu uma congelada. Tá me ouvindo? Sim, agora... Estamos te ouvindo. Sim, tudo bom? Prazer, meu nome é Rodrigo. Prazer, Rodrigo. Prazer, boa noite. Obrigado aí pela essa reunião. Eu sou amigo da Lica, aqui de Arcos também. Legal. Tá. Ela me convidou para participar. Legal. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Prazer a todos vocês. Exerça totalmente a sua liberdade aqui para estar com a gente, tá? Assim, a gente está falando de liberdade. Fica à vontade para dar a sua perspectiva sobre liberdade. Fica à vontade para expor ideias, experiências de vida, lugares, situações, tempos,
e outras coisas que vier na cabeça, né? Obrigado. Vocês estavam falando de Trancoso, eu já morei em Trancoso também, conheço lá. Olha, sensacional, cara. Trancoso é fantástico. Trancoso é um lugar especial, muito bonito lá também, né? A natureza. A praia, cara, cheia de tartaruga, sabe? Eu fiquei assim, com o coração na mão quando eu vi o derramamento de petróleo, né? Petróleo do óleo, né? Lá, eu soube que afetou um pouco, né, a praia. Em menor proporção do que outros lugares do Nordeste, mas já lá foi afetado também. Verdade, verdade. Uma coisa também que eu estava pensando aqui agora, e assim, a gente está encerrando, né? Daqui a pouco, sobre o fato da gente, não sei, não vou falar por vocês, de mim, né? Não sei se vocês compartilham da mesma sensação, de sentir o quanto os condicionamentos culturais eles interferem nas nossas decisões. Às vezes a gente fica sem saber se faz aquilo que a regra, né, determinou que fizéssemos e que, na verdade, seria uma coisa que, assim, uma regra que não vai afetar o coletivo nem a vida de ninguém. Uma regra que poderia ser flexível, digamos assim, né? Mas que às vezes você se sente dividido entre fazer o que a regra fez e o que você não quer fazer, né? E aí eu já observei que isso, quando você tem consciência disso, isso provoca uma mudança sensorial. Você sente no corpo, né? E aí, assim, eu passei a ver, a desenvolver o seguinte raciocínio, né? Ou eu faço de uma vez o que a regra disse e sabe, fico livre daquilo, ou se eu resolver não fazer, eu ter a consciência, não quero fazer, vou dar um tempo, depois eu faço isso, sabe? Algumas coisas em relação até obrigação, ou de casa, né? Ou de trabalho, quando possíveis, né? De você estar adiando mais um pouco, né? Porque, assim, o pior de tudo é quando você fica dividido e aquilo te faz mal. Eu acho que aí a decisão, nesse caso, ela te deixa mais confortável, né? Então, meu amor, nesse caso, isso também remete à questão da autodisciplina, né? Eu vou perguntar para cada um de vocês aqui, vocês se sentem pessoas que vêm desenvolvendo ao longo da vida uma disciplina própria para lidar com diferentes contextos, situações, diferentes regras, fazer essa navegação que, por exemplo, eu fiz durante 10 anos, a Lica fez durante um ano, né, por diversos territórios, diversos contextos, linguagens diferentes, pessoas com perspectivas e com regras diferentes. Vocês se sentem desenvolvendo essa disciplina interior? Essa é a última pergunta antes da gente finalizar aqui, que eu quero perguntar para as meninas como é que foi essa semana lá na Experimento Ecovila Vida. Eu sinto que eu estou num momento assim de aprender, de reaprender, como a Maia colocou aqui, eu acho que a Vânia também falou, um pouco o Vinícius, dessa questão da gente estar sempre reaprendendo a liberdade, reaprendendo E essa liberdade ela tem a ver com essa autodisciplina, porque no sentido de que a gente tem a liberdade só pelos nossos desejos, simplesmente, a gente não é livre, porque a gente fica escravo dos nossos desejos. Eu acho que quem colocou isso foi Kant, agora não importa quem colocou, mas então se a gente tem um autocontrole, uma autodisciplina, a gente consegue transitar nessa esfera do coletivo e nessa esfera do individual, exercendo o máximo possível que a gente pode ter do nosso livre-arbítrio, que eu acho uma ideia bem questionável, mas dentro do contexto aqui faz sentido, da gente poder estar construindo esses outros lugares. Se a gente não tem esse autocontrole, a gente não consegue estar acessando esses lugares. A gente pode ficar escravo dos nossos próprios desejos também.
Porque pode ter uma escravidão interna. A regra, o os valor, nem sempre é o outro. Os aprisionamentos, Entende? né? Exatamente, porque nem sempre é externo, nem sempre é uma demanda moral da sociedade. Às vezes é uma coisa que nós criamos também, sabe? Então, se a gente cria uma autodisciplina e para isso a gente precisa se conhecer, eu vou até tal ponto, e aí daí você vai desenvolvendo isso em várias situações. Eu sinto que eu estou num caminho assim. Eu não sei avaliar ainda o quanto, né? Sempre precisa melhorar mais, mas eu acho que eu estou num caminho. Eu acho que isso que você disse é exatamente onde eu acho que as coisas são prejudicadas por causa da regra, né? Quando você põe um ambiente de regras para as crianças, elas aprendem que tem alguma coisa que vai dizer para elas o que é para ser feito, como é bom ser feito, e elas não sabem. Vem de fora, né? Então, esse é um grande problema de regras, eu acho. Porque a hora que você tem uma outra maneira de passar para ela, pensar sobre aquilo, né? Junto com ela, se for necessário, ou coisas que fazem parte do mundo dela mesma decidir, você cria realmente um adulto de verdade. E Perfeito. Eu acho que o nosso mundo carece de adultos, porque o Gili sempre fala isso, né? É tanta regra, é tanta hipocrisia que as pessoas ficam tão perdidas nisso que elas se tornam adultos infantis. Elas não se tornam adultos de verdade, né? Nós temos muitas dificuldades de nos tornarmos assim inteiros. É difícil. E ainda mais com essa dificuldade de alguém dizer para você o que está certo e o que não está. Né? Você deixar a pessoa experimentar a coisa, não é isso? Sim, e a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente não vai acertar de cara tudo, a gente vai errar um monte de coisa, e isso tem que fazer parte, né, para a gente poder aprender. Mas eu acho que a partir do momento que se estabelece uma maneira, isso prejudica muito mais do que ajuda. Eu concordo. Eu concordo com você. E seria legal a gente ouvir também o Rodrigo, se o Rodrigo quiser, né? Claro, o Rodrigo. As meninas. Fala, pessoal. Então, é a primeira vez que eu estou aqui, é a primeira vez que eu estou participando, né? Então, vocês me pegaram de surpresa, porque, na realidade, estou aprendendo, né, sobre essa temática que vocês discutem e tal. Mas sobre regras, porque eu percebo que nós somos, desde muito cedo, condicionados a seguir regras externas. Aí esse companheiro falou, vocês estão falando sobre autodisciplina. E eu acho muito difícil, às vezes, a autodisciplina a partir de nós mesmos, porque desde infância a gente recebe uma disciplina sempre externa. Quando você perde essa referência externa, aí fica difícil você criar uma autodisciplina. Mas eu estou tentando, estou trabalhando isso em mim. A cada dia eu estou aprimorando um pouco mais. Mas não é algo fácil, não, de conseguir. Bom, é isso aí. Prazer em conhecer vocês. Obrigado aí por estar deixando eu participar aí da reunião. Prazer, Rodrigo. Prazer. Muito bom, muito bom. Você falou uma coisa realmente que é seminal para entender. A gente só consegue perceber o quanto a gente precisa desenvolver uma autodisciplina quando a gente perde a referência daquilo que nos disciplina, né? Seja um pai, uma mãe, seja um irmão, seja a relação com o amigo, seja a relação de trabalho, seja uma instituição, seja a igreja, seja quem for, né? Quando você perde a referência, é que você percebe que tem, não vou dizer um buraco, né? Mas parece que tem um vazio, né? Um vazio do tipo, preciso me agarrar mais, eu preciso encontrar uma outra entidade, uma outra instituição, uma outra pessoa que me discipline, né? Isso está ligado à questão da obediência, sabe, Rodrigo? É exatamente isso aí, cara. Seu comentário foi na raiz da parada. Exatamente isso. Que bom, então. Aí é isso. Todos nós somos aprendizes, né, cara? A gente está constantemente aprendendo, assim, não tem ninguém mestre de nada.
todo mundo um pouco mestre de alguma coisa, um pouco aprendiz, né? A gente está no mesmo barco. E aí eu vou aproveitar que a gente está no mesmo barco, perguntar para a Lidiane, perguntar para as meninas se elas já estão aí, e para a Vânia, para a gente já ir para o finalzinho dessa live aqui maravilhosa. Para mim, realmente importante foi perder todas as referências externas, né, e começar a sentir no meu corpo, né? A constelação me deu isso. A interação do Gil também reforça isso, né? Que quando a gente olha para si, né, para ver o que o corpo está falando dentro de todos os ambientes que a gente entra, né? É bem interessante assim você começar a explorar a disciplina, né? E eu acabo me permitindo. O lance para mim foi libertador eu poder, porque antes eu não podia, né? Na minha cabeça eu tinha que ficar num determinado grupo, seguir determinadas regras. E depois que eu pude transacionar, né, em vários outros ambientes com regras diversas, é bem legal, porque a interação, eu não tinha percebido quanto é rico, né? Você interagir com o outro. E para mim foi incrível, assim, às vezes me permitir passar por algumas regras e ver como aquilo, né, me afetava as outras pessoas. Então, eu acabei que vi o quanto é libertador você poder se permitir, né, transitar de um ponto mais de liberdade, né? Talvez buscando essa liberdade, né? Que a gente vai construindo com o que você está sentindo mesmo, né? Com a referência interna mesmo. Então, eu estou nessa busca aí, aprendendo, claro, erro muito ainda, né? Porque a gente, quando você volta para si, aí que você vê os condicionamentos, né? Às vezes você não percebe, quando você não percebe é pior. Mas quando você se percebe, né, no condicionamento, aí você vai soltando as amarras, né? Aí você vai vendo que você não está mais preso na árvore. É isso. Muito bom, Lica. Eu acho interessante, Lica, que você já vem explorando, né, todas essas formas de perceber a si mesma, né, e de perceber os condicionamentos, no caso seu, ligados à igreja, à família, enfim, à cultura, cronologicamente, o quê? Há 2 para 3 anos na dinâmica da estação, né? E é muito bonito perceber, né, que ao longo desse tempo foi necessário, olha só, me corrija se eu estiver errado, mas foi necessário no seu caso, né, foi necessário você ir um encontraço. Carlos, encontraço na estação são quando a gente marca um lugar para ir, certo? Uma cidade, um lugar, correto? Mas a gente não marca nada. A gente marca de se encontrar, as pessoas se encontram de formas diferentes, né? E tem muitos desencontros, né? Então, não é uma coisa programadinha, bonitinha, conferente. A gente chama, nessa dinâmica aqui, dessa exploração, a gente chama de encontraços, né? Então, a Lica teve que ir no encontraço no Sul, em Curitiba, e de Curitiba ela foi parar na Bahia, em outros lugares, né? A partir desse encontraço, ela exerceu isso na prática, né? Não foi só no plano conceitual. Você passou um bom tempo se alimentando, não é isso? De perspectivas, fazendo suas metabolizações. Isso significa dizer que a prática é muito importante, né, gente? Não adianta só a gente filosofar ou sofistar a respeito, né? A gente precisa realmente praticar, a gente precisa se abrir. Você para descobrir o potencial da interação, você teve que cair literalmente na estrada, não foi isso? Você teve que literalmente cair na estrada para perceber o potencial da interação. E as pessoas acham que a interação não é nada. A gente está tão capturado, né, pelos condicionamentos, a gente não consegue perceber o quanto o mútuo acesso um do outro é extremamente potente, né? Como modifica plasticamente a nossa percepção de nós mesmos, do outro e do que está no nosso entorno. Não é isso? A interação, ela sempre gera uma terceira, ou quarta, ou quinta, ou sexta coisa, né? Ela nunca deixa os interagentes iguais. Não é isso? Isso, por si só, não é revolucionário, gente. Isso é evolucionário, né? Eu costumo sempre falar. Isso é evolucionário. E essa que é a essência da proposta de estação, gente, desde da sua fundação, desde a sua incepção, né, cocriativa, lá atrás, em 2014. Né? Assim, essa que é toda a história. Você vê, ninguém falou para você, Lidiane, imagina se ou eu, ou a Maia, ou a Vânia, ou o Renato, ou o Carlos, ou o Rodrigo,
lá atrás, eu sei que o Rodrigo já não tinha, o Rodrigo se conectou agora, eu estou usando como exemplo, tá, Rodrigo? Imagina se lá atrás alguém virasse para você e falasse assim, olha, você para seguir aqui com a gente, sabe, Lidiane, você precisa trabalhar com essa perspectiva aqui, você ser assim, o estado de espírito é esse, entendeu? Se você não tiver em ressonância com a gente aqui, ó, vem no outro momento que a gente faz junto, entendeu? Porque a maioria dos grupos, né, isso é uma outra percepção, o grupo tem identidade, o grupo tem um consenso, o grupo tem uma forma de ser, o grupo tem um jeito. Se você não se adapta ao grupo, né, o grupo transforma você no grupo. Fica aquela lógica do rebanho, né, Vinícius? Fica aquela lógica do rebanho. Exatamente, cara, do rebanho. Então, isso que é Flórida. E aí eu vou reforçar, para a gente finalizar, mas eu vou querer saber a opinião ainda da Maia, do Carlos que chegou. O Carlos sempre chega no final. Carlos, você está chegando no final, cara. Poxa, quem é Carlos? Carlão, ele é amigo da Maia. Pô, seja bem-vindo, Carlos. O Carlos é a estátua mais viva do planeta. Vocês não têm noção. Carlos, cadê você? Maia Lu me Boa noite a todos. Maia Lu tinha me falado, mas aí eu fui tomar um banho, tá 30 graus aqui em São Caetano, tá um calor terrífico. Aqui no Rio tá 40 e pouco. graus agora aqui. Pra todos nós. Aí eu fui tomar banho, aí eu sentei lá para comer. Agora que eu lembrei que ela tinha deixado o link lá no meu... Eu tô complicado aqui com o meu computador, que eu fui instalar um negócio aqui, mas agora ele tá apagado, tá com a lampadinha acesa aqui, mas não tá aparecendo nada na tela, tá um terror. Eu vim aqui para ver a live de vocês. Ela me falou do que era sobre uma comunidade corporativa ou uma comunidade... É uma comunidade de hippies, né, da década de 70. Juiz de Fora. Moderno. Liga não, Carlos. Todo mundo se veste com aquelas calças assim, sabe? Pá, calça de sino. E desculpa, você silenciou o meu microfone, é porque eu estava com a minha TV ligada, vendo um negócio aqui, estava um maior volume e estava atrapalhando aí. Depois que eu me toquei. É que aqui nós somos autocráticos e autoritários. A gente gosta de fazer essas coisas, entendeu? A pessoa chega e já logo tira o som, pá. Apareceu aqui o mediador, desligou seu microfone. Eu falei, caraca. Aí que eu me toquei. Foi por causa Ele já foi assim, né? Exerceu, né, o poder dele, né? Do líder do grupo, do rebanho. Não tem líder do grupo, mas ele desligou meu microfone. Não tem um líder, mas eu vou desligar o seu microfone. Olha, isso me lembrou uma coisa muito legal sobre a discussão. Quando o Carlos falou isso, né? A gente, sem querer, acaba caindo nas polaridades, né? Que se eu não tenho regras, então quer dizer que eu não posso ter alguma atitude em relação a alguma coisa, porque senão eu vou estar sendo... você se acha, você é autoritário, você, sabe? Então, existe uma linha muito tênue aí, eu acho, sabe? Para a gente pensar. Por exemplo, na escola dos meus filhos, que era uma escola democrática, totalmente aberta, eles deixavam as crianças livres, não tinha paredes, né? Não tinha provas, as crianças tinham uma liberdade bem maior do que qualquer outra escola. Mas e aí, às vezes, caíam umas histórias assim. Se eu tenho liberdade, então eu vou ficar no jardim o dia inteiro, né? Se eu tenho liberdade, tudo bem. Só que aí podia ter uma discussão, podia ter um conflito, podia ter, para ajustar aquela situação, para que ela fosse melhor, para que ela melhorasse. Entende? Aí a gente acha que porque está tendo conflito, porque está tendo uma situação de ajuste, a gente confunde com autoritarismo. Sabe? É uma linha muito tênue a coisa, assim, sabe? Então, tem horas que eu tenho que tomar uma posição porque eu não estou gostando de alguma coisa. Não estou gostando de alguma coisa. Aí eu quero resolver aquilo. Aí as pessoas entendem que eu estou querendo, vamos dizer, mandar nas pessoas. Não, eu estou querendo discutir o assunto. Então, essa questão fica sempre pulando assim, sabe?
E a outra coisa que e a escola e os educadores lá falavam uma coisa muito legal, falou assim, numa escola democrática, ao contrário do que se pensa, não quer dizer que se tipo, faz qualquer coisa. Quanto mais liberdade você tem, mais a gente quer saber o porquê, a gente quer discutir, sabe? Mais responsabilidade, né? Mais responsabilidade, mais cobrança, né? Então, isso é muito legal. E a outra coisa é que quando o Vini falou isso parece que a gente não tá acontecendo nada, né? Nessas interações que a gente vai fazendo, que vão sendo, né? Não tem regra, não tem padrão, não tem, né, determinação que tem que ser assim ou assado, aí as pessoas estranham, acham que não está acontecendo nada. Isso acontecia também dentro da sala de aula. A Vânia, que é professora, vai gostar disso, né? Eles tinham derrubado as paredes das classes e ficava todo o primário num salão muito grande e todo o ginásio ginásio não, agora não chama mais ginásio, Fundamental e médio. Fundamental 1 e Fundamental 2, tudo num salãozão. Imagina um monte de criança num salãozão. Todas as classes. Você imaginou? Era todo mundo falando. Elas assim. E aí, o que os professores faziam? Eles eram tutores, eles não eram professores, não tinha aula expositiva. Não precisava ficar quieto para ficar olhando a lousa. Era assim, ó. Era uma escola construtivista, Maia? Você sabe me dizer? Qual era a proposta pedagógica? Chama Escola Democrática. Todo mundo tem voz. Todo mundo, as crianças, os pais, os diretores, os professores, todo mundo é escutado. A gente discute, às vezes a gente não concorda. Até as formigas, se não me engano. Às vezes tem, por exemplo, não quer dizer que a gente precisa concordar. Tinham muitos conflitos, né? E o que acontecia? Os pais ficavam com os cabelos em pé, porque achava que as crianças não estavam aprendendo, porque os professores não falavam para eles, fica quieto, senta e estuda. Mas os professores não faziam isso. Os professores falavam, ó, aqui está o roteiro de tudo que você vai aprender no ano inteirinho. Daqui, ó, é isso que você vai estudar o ano inteirinho. Faça a hora que você quiser, quando você quiser, mas faça. Até o final do ano você me entrega. Vai me entregando durante o ano, mas até o final do ano me entregue tudo. Não tinha lição de casa, era só fazer o roteiro. Então eles sentavam para fazer o roteiro, resolviam conversar, resolviam... Aí o que acontecia? Os pais achavam que as crianças não estavam aprendendo. Ai, mas esse salão é uma bagunça? Vocês têm que colocar ordem. Ficava aqueles conflitos que os pais queriam que as crianças aprendessem, mas elas não notavam se eles estavam aprendendo ou não. Aí o que aconteceu? Minha filha ficou lá até a 7ª série, porque eu tive que mudar de bairro, eu tive que tirar ela. Ela entrou no primeiro ano, primeirinho, e foi até a 7º do Fundamental 2. Quando ela foi para uma escola normal, que tinha prova, tinha classe, tinha cobrança, tinha aquela coisa do comando e controle, né? Eu fiquei assim, que será que vai acontecer com uma pessoa que nunca teve alguém comandando ela para estudar? E será que ela aprendeu alguma coisa? Será que ela tinha algum conteúdo? Será que, né? E aí, essa experiência foi super legal. Ela foi para a escola. Nos primeiros meses, ela deu umas derrapadas, porque ela não conseguiu entender assim, tirou umas notas vermelhas. E a hora que ela entendeu aquilo, sem ninguém falar nada, ela começou a chamar atenção. Ela falava, ela dizia o que ela pensava, ela sabia as coisas. Aí as professoras, nossa, mas você é tão inteligente. Ficavam falando que ela era inteligente mais que todo mundo. Os amigos falavam, não pergunta para a Lua, porque a Lua sabe tudo. Falava assim, porque ela sabia falar, ela sabia dizer, ela sabia se colocar, né? E começou a tirar notas ótimas, tipo 8, assim, sabe? 9. E os professores ficaram fãs dela, como se ela fosse uma menina, tipo... Prodígia. Santinha, daquelas que ficam estudando o dia inteiro, e ela não é isso. Então, isso me lembrou muito o que você falou. Ela aprendeu
tanto no meio da bagunça, ela entendeu tanto, ela absorveu tanto do que eles conversavam, que era sobre... Eles criavam festas para fazer o aprendizado. Então, assim, tipo, em vez de falar, vai estudar a história da Grécia, e a criança fala, a história da Grécia. Não, vamos criar uma festa da Grécia. Aí começava, como a gente vai fazer o figurino? Como a gente vai pintar? O que eles comiam? O que eles bebiam? Aí eles aprendiam tudo, né? Ela ficou extremamente inteligente, tirou notas boas, entendeu o sistema lá super bem, e parecia que não estava acontecendo nada. Parecia que não estava acontecendo nada. Teve pais que tiraram os filhos revoltados da escola, achando que a escola não servia para nada. Maia, diz uma coisa. Eu não sei se a Vânia vai topar, mas eu acho que talvez ela tope. Não sei. É o quê? Vamos fazer uma festa para a Grécia? Vamos fazer uma festa para a Grécia. Mas é o seguinte, você podia pegar esse relato, eu não sei se daria para convidar ela, né, a sua filha, a Lua, para, de repente, fazer um encontro com o pessoal que a Vânia vem dando aula virtual, né, pelo Zoom, para falar um pouco desse tipo de pedagogia, né? Desse tipo de pedagogia ligada à educação, na medida que a instituição que a Vânia trabalha, que é a FATEC/ITEAB, está procurando, né? Está tateando, procurando outros modelos. O que você acha, Vânia? É só uma ideia aqui, meu amigo. Posso conversar. Você fala aí depois com a Lua, né? Agora, gente, ela tá com 16 anos. Agora é uma outra fase. Ela não quer saber de ninguém. Coisa da mãe, não quer saber dos amiguinhos, dos colegas dela. Não sei se ela vai topar. Mas eu acho que a escola, Vânia Amorim Lima, ela é super aberta, né? Para você ter uma ideia, enquanto todas as escolas estão sambando com essa coisa aí do problema de aula no meio de uma pandemia, eles estão completamente tranquilos. Eles estão fluindo totalmente bem, porque eles já eram fora de eixo, vamos dizer assim. Era só dar um caderno de roteiros para os alunos fazerem. Passar a responsabilidade para o aluno, ó, você entrega. Não sou eu que estou mandando, eu não tenho que ficar olhando se você está fazendo ou não está fazendo todo dia. Você tem que me entregar aí. Pronto. Combinado, pronto. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, eles estão em casa, na boa. Eles fazem umas interações, assim, online, né? Para, sei lá. Mas eles são abertos. Eu conheço um monte de gente lá. Se você quiser entrar em contato com os professores... eu tenho interesse. E, assim, o exemplo que você usou, achei, assim, muito... mais do que válido, né? Porque você pegar uma experiência que parte do desejo para você estar trabalhando todos os conteúdos, é uma coisa que vai brotando naturalmente, né? Tem tudo a ver. Sim. Então tá, meninas. Vocês combinam. Vocês combinam entre vocês, enfim. Pode deixar. Estamos agora indo no final. Né? Finalzinho que agora já... Finalzinho aí, Vini. A proposta do rapaz foi muito boa, mas eu acho que a Lua não vai topar. Não, mas de repente conversar com o pessoal da escola, dessa escola que você falou, através de outras formas chegar a isso, né? Isso aí. Queridos, chegamos... A Maia sabe por que eu falei isso. Depois eu vou querer saber por que a Maia sabe. Piada interna. Depois eu vou querer saber também. É porque outro dia a Lua, ela canta e ela toca violão. E a Maia pediu para ela tocar e cantar para eu ver. Aí ela falou assim, tá, eu canto e toco, mas você nem aponta o celular. Aí ela percebeu que o celular estava focando ela. Puta merda, ela ficou muito brava, velho. Ela botou o violão pra lá. Não, você não tá me respeitando, tal. É porque a Maia não obedeceu a regra dela, entendeu? Mas, gente... a Maia falou que ela tá numa fase querer minha sobrinha. A minha sobrinha sabe desse negócio que eu instalei e eu cheguei pra ela e falei, você não vai me ajudar? Ela falou, não, tio, é muito complicado, não sei o quê. Ela não faz. Eles estão numa fase que 15, 16 anos não quer saber de nada. Muita energia, né? Energia. Carlos, você deitado nessa cama já virou uma coisa caricata, você sabe disso, né? O Carlos está há 1 ano deitado na cama. Eu ia
comentar. Eu pensei nisso agora há pouco. Toda vez que eu apareço aqui, eu estou deitado. É o meu ponto. Você está 1 ano deitado na cama, rapaz. Eu não posso ficar na rua. Você está 1 ano deitado na cama, de estátua viva, assim, entendeu? Eu fico aqui, ó. Tá com a blusa de Maceió. Maceió. Cara, sensacional, sensacional, cara. É a única palavra assim que eu tenho para dizer, sensacional. Amanhã eu vou fazer estátua viva lá no centro de São Caetano. Ó, já falei para você fazer ao vivo, que a gente divulga isso para todo o planeta. Né? Você vai ver como é que vai ser uma experiência Pois é, então, eu estava pensando nisso, eu estava falando um negócio com a Maia Lu, que eu queria fazer um negócio aqui, porque eu tenho muita foto de lugares onde eu vi estátua viva, e aí eu ia colocar esses lugares e ia ficar na frente num chroma key, e aí as pessoas vê lá, né? Fica vendo eu lá fazer. Uma hora eu vou aparecer com fundo. Ele é a única. O Carlos é a única estátua viva que é viva mesmo, porque ela se move, entendeu? Sou, porque eu não tenho muito saco de ficar parado, não. Eu sou um cosplayer urbano. As crianças se amarram, né? Os adultos. Pô, você não é estátua viva? É vivo, cara. Tô movimentando, cacete. Olha só, gente. Com certeza. Vamos nessa. Carlos, eu já gostei de você desde o primeiro momento que eu te vi deitado na cama há 1 ano, entendeu? Então você continue vendo, por favor. É muito legal, cara. É muito legal. Essa é sua marca registrada. A gente não pode deixar de ver você deitado na cama, entendeu? É verdade, é verdade. Gente, beijo no coração. Maravilhoso. Essa live aqui foi sensacional. O pessoal lá do Experimento Ecovila Viva cansou da gente, mas foi embora, não tem problema. Eles têm a liberdade de fazer o que live com eles tem que ser mais curtinha. É 1 hora. O pessoal volta já do trabalho, já cansado, né? Já sei dessa realidade, como é que é. Eles e às vezes cedo. Não consegue manter a atenção completa. Às vezes também tem problema de internet, essas coisas, né? Isso aí. E aí é isso. E só para dizer, por final, que eu e Vânia e Lica, que está aqui, e o Renato, tá? Isso está valendo para a Maia, para o Rodrigo, não sei se a Lica vai levar o Rodrigo, né? Vai convidar, enfim. Estaremos nessa semana que vai entrar, a gente vai decidir se para o final da semana, se no meio dela, a gente vai ver ainda, estaremos indo para o segundo mutirão, né, seguro da ocupação cocriativa da Ecovila Viva. Então, queridos, fiquem ligados, porque estamos chegando. Estamos chegando, tá bom, gente? Beijo, prazer por terem vindo, Carlos, Rodrigo. Beleza, beijão, valeu, Rodrigo, valeu, vamos nessa. Um grande abraço aí em vocês todos, é um prazer aí participar dessa live, como sempre. Obrigado, Maia, Carlos, Rodrigo, Vânia, Lica e Vinícius. E é isso. Vamos nessa! Axé aí para vocês todos, muito axé. Axé, vamos nessa.